Com os resultados abaixo do esperado nos últimos meses e com as constantes decepções, o técnico Tite acabou caindo no conceito da torcida rubro-negra. Além disso, com a eliminação precoce na Libertadores, os torcedores perderam a paciência com o técnico e pediram sua demissão. Desse modo, a diretoria rubro-negra, com medo de ter os mesmos resultados que na época de Jorge Sampaoli, decidiu pela demissão do técnico na manhã desta segunda-feira 30. Confira o comunicado do mais querido. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Felipe Luiz assume a equipe interinamente. Será que o Flamengo está sendo favorecido pela CBF? A guerra de declarações só cresce. Hoje vamos falar das últimas polêmicas envolvendo o Mengão, mudanças de datas, críticas pesadas e a pressão sobre Tite. Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre o Flamengo. E se você acha que a situação de Tite está tranquila, espera só para ver o que está por vir. A mudança da data da semifinal da Copa do Brasil. A recente mudança na data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e o adversário, a ser definido, foi uma decisão que gerou grande repercussão no cenário esportivo. A alteração, solicitada diretamente pelo Flamengo à CBF, foi prontamente acatada pela entidade, o que desencadeou uma série de reações, tanto de torcedores quanto de dirigentes de outros clubes. O pedido do Flamengo teve como base o planejamento do time, que enfrenta um calendário apertado entre compromissos da Copa do Brasil e Brasileirão. A justificativa do clube era a necessidade de mais tempo para a recuperação física dos jogadores e preparação tática. Isso, claro, não foi bem recebido por todos. De um lado, muitos torcedores do Flamengo defendem a decisão da CBF como justa, já que o clube tem uma grande carga de jogos, além de ter que lidar com inúmeras lesões no elenco. De outro lado, os rivais enxergam com desconfiança, alegando que o Flamengo está sendo favorecido em uma fase crucial da competição. Essa mudança no calendário afeta diretamente a estratégia do time. Com mais tempo para treinar, o Flamengo espera recuperar jogadores-chave, como Arrascaeta e De La Cruz, que têm sofrido com problemas físicos. Para o técnico Tite, esse período extra pode ser fundamental para ajustar a equipe, que ainda busca encontrar seu melhor futebol após uma série de críticas. Augusto Melo e Pedrinho reclamam de favorecimento. Se a mudança no calendário já causava polêmica, as declarações de dois presidentes de clubes rivais, Augusto Melo, do Corinthians, e Pedrinho, do Vasco, incendiaram ainda mais a discussão. Ambos acusaram a CBF de favorecer o Flamengo, levantando uma sombra sobre a imparcialidade da entidade máxima do futebol brasileiro. Augusto Melo, em entrevista recente, não poupou críticas à CBF. Ele questionou abertamente a agilidade com que o pedido do Flamengo foi atendido, comparando com situações em que o Corinthians fez solicitações semelhantes no passado e não obteve a mesma resposta. Segundo Melo, parece que para uns as regras são diferentes. Esse tipo de declaração ressoa entre os torcedores, especialmente os dos clubes adversários, que já costumam nutrir certa rivalidade histórica com o Flamengo. Pedrinho, presidente do Vasco, foi ainda mais incisivo. Ele afirmou que o Flamengo está sendo constantemente beneficiado em decisões importantes, tanto em campo quanto fora dele. Não é de hoje que vemos o Flamengo recebendo privilégios. Parece que o peso da camisa vale mais que o regulamento, disse Pedrinho em entrevista coletiva. Essas declarações não apenas inflamaram os ânimos das torcidas, mas também colocaram uma pressão adicional sobre a CBF e o próprio Flamengo. Para o clube rubro-negro, a situação é complicada, pois essas acusações de favorecimento podem afetar sua imagem. Enquanto torcedores rivais ecoam as palavras de Melo e Pedrinho, a torcida flamenguista defende o clube, alegando que a mudança no calendário foi justa diante das condições enfrentadas pelo time. Augusto Melo, presidente do Corinthians, subiu o tom com a CBF por mudança de jogo contra Flamengo pela Copa do Brasil. O mandatário afirma que o rubro-negro está sendo beneficiado e que a alteração desrespeita o clube paulista.
A pressão sobre Tite no Flamengo. Desde que assumiu o comando do Flamengo, Tite tem enfrentado uma série de desafios que vão além da simples gestão técnica da equipe. Perde completamente O ex-treinador da seleção brasileira chegou ao clube cercado de expectativas, mas até o momento, os resultados não foram como esperado, o que gerou uma pressão imensa, tanto da torcida quanto da diretoria. A situação se agrava ainda mais com as constantes lesões no elenco, que tem dificultado a criação de uma equipe estável e competitiva. Tite é conhecido por ser um estrategista, mas no Flamengo ele está lidando com um cenário complexo, que inclui não apenas a expectativa de vitórias imediatas, mas também o desgaste físico dos atletas. Além disso, a sombra das eliminações recentes, especialmente na Libertadores, paira sobre sua cabeça. A cada jogo, a cobrança aumenta e a paciência da torcida diminui. Um dos maiores desafios tem sido encontrar um equilíbrio entre o esquema tático que ele quer implantar e as condições físicas de jogadores-chave, como Arrascaeta e De La Cruz, que frequentemente estão fora devido a lesões. Para complicar ainda mais a situação, as críticas da imprensa e de ex-jogadores, como Júnior, sobre escolhas erradas em competições recentes, colocam Tite sob constante escrutínio. Se os resultados não aparecerem logo, sua permanência no cargo pode ser questionada. Internamente, a diretoria do Flamengo também está preocupada com o futuro de Tite. O técnico foi contratado com um projeto de longo prazo, mas no futebol brasileiro, a palavra paciência raramente é aplicada. O que era para ser uma caminhada tranquila em busca de títulos, está se tornando uma corrida contra o tempo para garantir a confiança da torcida e da cúpula rubro-negra. E a situação não melhora quando a própria mídia, como Galvão Bueno, começa a mirar sua artilharia contra o time. Galvão Bueno e suas críticas à dupla uruguaia. Recentemente, Galvão Bueno, uma das vozes mais icônicas do futebol brasileiro e um declarado torcedor rubro-negro, fez duras críticas à atuação da dupla uruguaia Arrascaeta e De La Cruz. Em seu programa, Galvão não mediu palavras e deixou claro que esperava muito mais dos dois jogadores, principalmente considerando o peso que eles têm no elenco e o quanto o Flamengo investiu em suas contratações. Para Galvão, ambos têm deixado a desejar nos momentos mais importantes. Ele destacou a falta de intensidade e protagonismo de Arrascaeta, que apesar de ser uma estrela do time, tem sido prejudicado por suas lesões constantes e por atuações abaixo do esperado quando está em campo. Já De La Cruz, segundo Galvão, ainda não justificou o valor pago pelo Flamengo ao River Plate para contar com o jogador. As críticas de Galvão repercutiram amplamente nas redes sociais, dividindo opiniões. Parte da torcida concorda que Arrascaeta e De La Cruz não estão entregando o que se espera deles, especialmente em jogos decisivos como os da Libertadores. Outra parte, porém, defende que ambos estão sofrendo com a sequência pesada de jogos e com a falta de uma preparação adequada devido ao calendário apertado. Essa situação coloca ainda mais pressão sobre Tite, que precisa recuperar esses jogadores e integrá-los de forma eficiente no time. Arrascaeta, em especial, é visto como o cérebro criativo do Flamengo, e sua ausência ou atuações abaixo da média têm um impacto direto no desempenho coletivo da equipe. De La Cruz, que ainda tenta se adaptar totalmente ao futebol brasileiro, também precisa evoluir rapidamente, ou corre o risco de ser rotulado como uma contratação de alto custo e baixo rendimento. Para Tite, é imperativo encontrar uma solução que traga o melhor de ambos, não só para atender às expectativas da torcida e da imprensa, mas também para garantir que o Flamengo volte a ter uma performance de alto nível em todas as competições. Júnior e as escolhas erradas na Libertadores. A eliminação precoce do Flamengo na Libertadores deste ano não passou despercebida, e as críticas foram rápidas. Uma das vozes mais contundentes foi a do ex-jogador e comentarista Júnior, ídolo do Flamengo, que apontou uma série de escolhas erradas como responsáveis pela queda na principal competição continental. Segundo Júnior, as decisões da comissão técnica, principalmente em momentos cruciais da competição, foram determinantes para o fracasso. Ele destacou que em jogos-chave, a equipe parecia desorganizada, com uma proposta de jogo pouco clara e jogadores em posições questionáveis. Para Júnior, o Flamengo subestimou alguns adversários e superestimou sua própria capacidade, o que acabou culminando em uma eliminação amarga.
Além disso, a insistência em um estilo de jogo que não favorecia os pontos fortes da equipe, como a criatividade de Arrascaeta e a velocidade dos pontas, foi um dos pontos mais criticados por Júnior. Ele também mencionou a falta de profundidade no elenco, o que, segundo ele, ficou evidente nas fases mais avançadas, quando o desgaste físico começou a cobrar seu preço e os substitutos não conseguiram manter o mesmo nível de desempenho. Essas declarações de Júnior tiveram grande repercussão entre a torcida, que em sua maioria concorda com as críticas feitas. A queda na Libertadores é sempre um golpe duro para o Flamengo, que vinha de campanhas consistentes em anos anteriores, e essa eliminação reforçou a sensação de que algo está errado na gestão esportiva do clube. Júnior critica a campanha na Libertadores, escolhas erradas. Após a eliminação do Flamengo na Liberta, o ídolo Júnior criticou a campanha da equipe. Ele destacou que a eliminação no jogo de ida, no Maracanã, refletiu escolhas erradas e mencionou a dificuldade de decidir o segundo jogo fora de casa. Durante o programa Fim de Papo, no UOL, o comentarista Walter Casagrande comentou sobre a situação de Tite no Flamengo. O ex-jogador fez duras críticas ao treinador e afirmou que existe a possibilidade do Adenor renunciar antes do duelo com o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. No ano passado, quando Tite assumiu, ele não quis começar lá no jogo na Neoquímica Arena. Ele assumiu um jogo mais tarde. Agora, se for para a Arena, vai ser para decidir uma vaga em sua vida. Ele foi no outro dia e perdeu de 1-0. Esse foi um jogo importante para o Corinthians, que foi muito pobre. Agora, ou ele se classifica e elimina o Corinthians, ou é eliminado, disse ele, antes de completar. Ele tem a possibilidade de ser demitido na Neoquímica Arena se for desclassificado pelo Corinthians. Não duvido muito que ele possa renunciar antes desses jogos acontecerem ou entre si, porque o Tite não é cara de personalidade, ele foge. O caldeirão de Tite está fervendo, disse Walter Casagrande. Queda na Libertadores e o impacto no orçamento. A eliminação na Libertadores não trouxe apenas frustração esportiva. Ela também teve um impacto significativo no orçamento do Flamengo. O clube, que contava com os prêmios em dinheiro das fases mais avançadas do torneio para fechar suas contas, agora enfrenta um déficit considerável que precisa ser coberto de outras formas. Os objetivos financeiros do Flamengo para a temporada estavam fortemente atrelados ao desempenho nas competições internacionais. A Libertadores, além do prestígio esportivo, é uma fonte significativa de receitas, seja pelos prêmios, pela exposição midiática ou pela valorização dos jogadores em competições de alto nível. A queda prematura, portanto, representa uma quebra nesse planejamento financeiro. Com a saída da Libertadores, o Flamengo agora precisa focar no Brasileirão e na Copa do Brasil para tentar minimizar os danos financeiros. No entanto, a distância para a meta estipulada no início do ano é considerável, e isso exige que o clube repense sua estratégia para o restante da temporada. A não classificação para a final da Copa do Brasil, por exemplo, poderia aumentar ainda mais a pressão sobre a diretoria. Outro ponto que merece atenção é o impacto nas negociações de atletas. O Flamengo é conhecido por vender jogadores por valores elevados para o exterior, mas a falta de visibilidade na Libertadores pode prejudicar essa prática. Clubes europeus e asiáticos costumam valorizar o desempenho de jogadores em competições continentais, e a ausência do Flamengo nas fases finais da Libertadores pode reduzir o interesse por algumas peças do elenco. Diante desse cenário, a diretoria do Flamengo terá que encontrar soluções rápidas para equilibrar as contas e manter o nível de investimento nos próximos anos. É uma situação delicada, onde a gestão financeira do clube estará sob grande pressão, especialmente se os resultados dentro de campo não melhorarem. Prêmios da Copa do Brasil, 9,5 milhões garantidos. Terceira fase, 2.205 milhões, garantido. Oitavas de final, 3.465 garantido. Quartas de final, 4.515 milhões garantido. Semifinais, 9,45 milhões garantido. Vice-campeão, 31,5 milhões. Campeão, 73,5 milhões. Com a eliminação nas quartas da Libertadores, o Flamengo não cumpriu o objetivo de chegar até a semifinal da competição continental. E com isso, deixou de ganhar 2,3 milhões, 11,6 milhões. O rubro-negro encerrou a sua participação com uma arrecadação perto de 35 milhões.
É o segundo ano consecutivo que o Flamengo não atinge as metas no desempenho esportivo, com quedas precoces na Libertadores. Em 2023, o time caiu para o Paraguai Olímpia nas oitavas de final. No ano passado, o Flamengo ultrapassou a meta de orçamento mesmo com desempenho esportivo abaixo das metas na Libertadores e no Brasileiro. Terminou em quarto lugar, com meta mínima de escura colocação. Fechou as receitas em 1,3 bilhões, acima do orçado. A nova eliminação acabou com a possibilidade de disputar as premiações com o vice-campeonato e com o título, os 7 milhões, 35,2 milhões reais, pelo segundo lugar e 23 milhões, 115,7 milhões pela taça. Prêmios da Libertadores, 34.830 milhões. Fase de grupos, 3 milhões, 15 milhões, mas 330 milhões por vitória, garantido. Oitavas de final, 1,25 milhão, 6,3 garantido. Quartas de final, 1,7 milhão, 8 milhões garantido. Semifinal, 2,3 milhões. Vice-campeão, 35,2 milhões. Campeão, 23 milhões, 115,7 milhões. A situação financeira pode ficar ainda mais complicada com a atual situação do Flamengo no Brasileirão. Para cumprir a meta, o clube precisa terminar a competição pelo menos como vice-campeão. A premiação neste caso, com base no ano passado, está na casa dos 45 milhões. O rubro-negro inicia a 208ª rodada na quarta colocação, com 45 pontos e uma rodada a menos, mas ainda distante do pódio de classificação. O Botafogo é o líder com 57 pontos, um à frente do Palmeiras, 56, e 4 do Fortaleza, 52. O Flamengo volta a campo neste domingo às 20 horas de Brasília contra o Atlético pelo Brasileirão no Maracanã. Este é o jogo de maior pressão para o técnico Tite, que está prestes a completar um ano à frente do clube. Não vá embora sem deixar sua opinião e seu like. Se inscreve para mais conteúdos exclusivos sobre o Flamengo.